Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao 5º episódio do GLT Cast. Hoje vamos falar de um assunto super importante dentro da GLT, um assunto extremamente valorizado, que é a sustentabilidade. E temos uma convidada especial, eu, Larissa, host do podcast. Vou pedir para que os nossos... O André é figurinha carimbada, né? Mas pedir para que a Mariela também se apresente. Ok. Bom, boa noite a todos. E muito obrigada à GLT pelo convite e por a participar deste programa de podcast. Então, meu nome é Mariela Singoni, é muito longe meu nome, então eu abreviei para isso. Perdão. Não é longe, é longo, né? Longo? Tudo bem, longo. Não tem problema. Tudo comunica. Bom, então, eu sou natural da Argentina, mas moro no Brasil há muitos anos. Eu me formei em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Comecei em Buenos Aires, mas completei minha carreira aqui. E trabalhei como arquiteta no Rio, vários anos, depois em Curitiba, Florianópolis e agora aqui nesse belo município de Governador Celso Ramos, que eu realmente aprendi a amar, porque... Há quanto tempo que você está aqui, em Governador mesmo? Em Governador, quase 20 anos. Só que teve quase gancheira. Gancheira é quem nasce aqui em Governador, né? Então, mas desses 20 anos, passei 12 na Austrália. Então, foi assim um antes e depois. Agora estou de volta da Austrália. Então, na Austrália, eu fiz dentro da mesma área de arquitetura e urbanismo, fiz um doutorado que me deu uma expertise em sustentabilidade. Em sustentabilidade e o que vai além da sustentabilidade, que é o desenvolvimento regenerativo. Então, lá eu trabalhei no âmbito acadêmico e de consultoria, dando consultoria a arquitetos e a planejadores, seria em português. Projetistas, acho? Não, são urbanistas. Urbanistas. A tradução em português seria urbanistas. Então, eu fiz... Isso foi a minha paixão, sabe? Quer dizer, dentro da mesma profissão, é uma especialização. Claro. Né? Que me dá muito, muito prazer e que eu acho que é bom contribuir de alguma maneira para que as cidades, os bairros e os edifícios sejam pensados, desenhados e construídos de maneira mais sustentável e mais amigável com o planeta, né? Perfeito. Porque nós temos que cuidar, especialmente nos países emergentes, assim chamados emergentes, as economias emergentes, tendemos a copiar coisas do primeiro mundo, assim chamado, né? E não é o melhor caminho, né? Porque nós estamos vendo aí as consequências de uma exacerbada atividade humana, né? Que desrespeita algo de base, que é a natureza. E nós somos, como seres humanos, somos parte da natureza. Somos seres vivos, então somos parte da natureza. Bom, então, voltando ao tema, ao nosso tema. A Larissa falou no início, né? Eu falei que a gente vai falar de sustentabilidade, eu tenho que cuidar para não mergulhar no que a Mariela está falando e esquecer de fazer algumas perguntas, porque é um assunto muito interessante. Muito interessante, faz parte, né, é um dos valores da GLT. Até no dia que eu conheci a Mariela há pouco tempo, né? Ela veio com o esposo dela aqui, o Ramon.
Sim. E a gente conversando sobre os empreendimentos da GLT, e a gente entrou no assunto de sustentabilidade, que era um dos valores da GLT, né? E a gente ficou por muito tempo conversando sobre isso, como é que era a doutora Mariela, né? Então a gente tinha uma visão de sustentabilidade, mas imagina poder conversar com alguém que é expert no assunto. Foi muito legal, e a gente falou, vamos gravar um podcast para falar sobre isso. Mas eu queria perguntar para a doutora, antes da gente mergulhar um pouco mais sobre sustentabilidade, o que seria sustentabilidade? É possível trazer isso para a linguagem mais simples, que as pessoas possam entender, né? Porque é falado muito de sustentabilidade, né? Cada vez mais o tema é trago à tona. A gente precisa ser sustentável, senão o planeta não vai suportar, não comporta. Não, estamos vendo os primeiros sinais, né? Sintomas de que só temos um planeta para viver, né? E então, doutora, o que é sustentabilidade? Bom, sustentabilidade foi definido numa cúpula, né? Numa summit, feita no Rio de Janeiro em 1992. Então já tem começou, assim, historicamente recente, tem, né? 40 anos. Né? Olha 40 anos. O quão já devia ser necessário, né? Vários cuidados e vários pontos de atenção em 92, quando começou-se a se definir, né, esse termo. Então, naquela época, se definiu como um estado, né, que deveríamos ter em conta que as atividades que nós estamos fazendo agora não afetem de maneira negativa as futuras gerações. Porque nós estamos trabalhando para gerar economias, para construir coisas em vários âmbitos, mas temos que pensar que o quanto nós estamos retirando do meio ambiente para fazer todas estes produtos, estas construções, todo o que a indústria faz, mas esses recursos são finitos, eles vão terminar alguma vez, né? Então já se fala que o petróleo vai acabar ou está acabando, mas não acaba, parece, assim tão rápido. Mas temos que pensar nisso, em que os recursos naturais são finitos. Anteriormente, no modernismo, se pensava que não, que eram infinitos. Então, a gente estava falando sobre isso antes, né? Que é a primeira vez que eu conversei com a Mariela, em que eu perguntei para ela sobre isso, né? Mariela, como, né? O que é a sustentabilidade, né? Do seu ponto de vista como doutora, como expert no assunto. E você me trouxe um conceito muito interessante entre a sustentabilidade e a regeneração. Até se você puder falar um pouco, eu chamo de você, chamo de doutora, né? A gente criou uma intimidade, mas, né? Não, por favor, me chame de Mariela e de você. Maria, então tá bem. Senão eu vou me sentir muito velha. E trazer um pouco desse conceito, né, da sustentabilidade também, que é muito interessante. Sim. Sustentar significa manter. Então, se estamos falando das condições que estamos vivendo, estamos vendo, seja nas cidades, seja até no campo, seja nos ambientes onde há havido e ocorre muita atividade humana, se perdeu aquele equilíbrio que existia entre o mundo construído e o mundo natural. Então, o que nós vamos sustentar ou manter? Nós temos que a maior parte está, não vou dizer degradada, algumas partes estão degradadas, e outras estão em vias de. Então, nós temos que regenerar, voltar a condições de habitabilidade, de saúde,
de respeito para com o meio ambiente. Então seria, Mariela, como se fossem 2 passos, né? Ver se eu entendi certo. O primeiro passo é sustentar, mas sustentar, ou seja, não piorar, né? Não manter o... Então, né? Não piorar o que a gente tem, então seria o primeiro passo, mas não é suficiente, né? Não. Então a gente tem que regenerar. É isso. E aí, regenerando, começar a sustentar algo bom, né? Claro. E o que é regenerar? Dar as condições que sejam, que conduzam à vida, especialmente à vida, né? Porque, sim, a natureza tem seres vivos, a parte orgânica e a parte inorgânica. Nós temos que cuidar das duas. Sim. Mas manter os seres vivos, né? Que são vegetais, animais e seres humanos, né? E são a base, a natureza é a base de nossa própria sobrevivência. Os ecossistemas, né? Se fala em ecossistemas. Então, nós temos que cuidar desses ecossistemas naturais e também os criados pela raça humana, que permitem a nutrição, a reprodução e todos os ciclos de vida de todas as espécies. Muito interessante. Então, isso é que é regenerar, é devolver ao meio ambiente o que se tirou e ainda mais. Porque fazer menos mal ou danificar menos não é a solução. Não é suficiente. Não é suficiente para sustentar. Nós temos que criar as condições para que a natureza se regenere. Porque a natureza sempre se regenera. Sempre se regenera. E a sustentabilidade é um tema relativamente novo, mas antigamente as civilizações mais antigas construíam já de forma sustentável. Não tinha esse nome, André, né, doutora Mariela? Mas já faziam as construções visando a melhor posição solar, a melhor posição em relação aos ventos, né? Então, exatamente. Então a gente basicamente tem que voltar a construir da forma que eles construíam, né? Exatamente, é isso. É por aí. Porque nós sempre aprendemos da natureza. Você olha para construções dos romanos, dos gregos, né? Você vai na Europa e vai visitar esses palácios, esses museus belíssimos, né? Mas foram calcados na natureza. Se você olhar uma coluna clássica, está inspirado numa árvore. Né? Então, tem o basamento, que seriam as raízes, a fundação. Que são as raízes da árvore. Tem o fuste da coluna, que é o tronco. E tem o capitel, que é o conjunto dos ramos e das folhas. Né? Então, o capitel coríntio da Grécia tinha folhas de acanto, né? De uma árvore da Grécia. Né? Tá tudo, já veio tudo pronto para a gente, né? Sim. A gente aprendeu da natureza. Pois os arcos estão inspirados, as pessoas olhavam para como, sabe, a planta da uva, da vida, tem aquele fiozinho, sarcíleo, né? Que vira assim, para se agarrar de outra parte e a planta continua. Esse arquinho... Arco, né? Arquinho, um pequeno arco. Ficou lindo o arquinho, né? Arquinho. Vem dali, nasceu daí, dessa observação que o ser humano faz da natureza. Não, pode seguir, Lara. Eu gostaria até de aproveitar esse gancho que a Mariela trouxe, porque a gente já acabou de romper alguns conceitos em relação à sustentabilidade, e falando da sustentabilidade dentro da construção civil, a gente pode ter um pré-julgamento de que está relacionado a ter verde, né? A ter
ter vegetação em volta, ou ter um teto verde, parede verde, parede com vegetação, no caso, né? E não é necessariamente isso, né? A Mariela acabou de trazer vários pontos que são considerados sustentáveis em relação à posição solar dos ventos. E se você puder falar um pouco mais sobre que pontos são considerados, né, sustentáveis dentro da construção civil. Sim, tudo parte de um projeto que seja básico, né? Que é o... Agora foi... Porque antes na verdade, até a gente está falando lá o prédio pronto, né? Mas a sustentabilidade começa já no projeto. No projeto, nos materiais. E na construção, né? Na coleta no desperdício. De materiais, né? Eu gostaria até de puxar esse gancho, como a Mariela acabou de trazer, de romper vários conceitos que a gente tem em relação sobre ao que é a sustentabilidade e também ao que é a sustentabilidade dentro da construção civil. Sim. Se você puder falar um pouco mais sobre o que é considerado sustentável, né? Como que ações, que práticas, o que deve ser considerado, né? em um projeto sustentável, né? Que não é só ter vegetação sendo planejada dentro, né? do projeto. Sim, né? Perfeitamente. Então, existem certos princípios básicos para um projeto. Se começa por um projeto de arquitetura, certo? Claro. Então, tem, por exemplo, o princípio da orientação. Sabemos que temos que seguir assim o movimento do Sol, certo? Nós vamos orientar dentro das possibilidades de locação de um lote. Claro. Né? Então, vamos ter a orientação norte aqui para nós, habitantes do hemisfério sul, é a melhor. Noroeste, para, por exemplo, dormitórios, né? Lugares assim, de onde se passa a maior parte do tempo. Estamos falando tanto especialmente de arquitetura residencial, certo? Para, sejam apartamentos, sejam casas. Claro. Perfeito, porque comercial pode ter né? Claro, vai ser diferente. Aí é um pouco diferente, Sim. né? E o design sustentável quer dizer tem que atender a essa orientação, o que é mais saudável. É um princípio de higiene que as habitações têm que ser ventiladas e têm que receber luz natural, porque também isso é parte do bem-estar do usuário. Então, mas a questão da higiene... Da higiene é porque, sabe, aqueles ambientes que não são ventilados e que não recebem iluminação natural, entendi. aí não são sadios, não são saudáveis, porque geram bactérias, fungo, todo esse tipo de organismos que podem afetar a saúde da pessoa. Né? Então, tem esses princípios. Outra coisa é usar materiais locais sempre que possível. Né? Por quê? Locais, disse de... Por exemplo, essa parede, vocês têm uma belíssima parede de pedra aí. Essa pedra, eu não sei a origem, né, a fonte disso, mas se isso fosse de uma canteira daqui do município, seria a melhor coisa. Claro. Por quê? Porque já a fabricação, o corte da pedra e tudo isso, insuma energia. Claro. Energia. Mas o transporte... É o que também... Se fosse uma pedra importada, por exemplo, imagina, se fosse uma pedra da Indonésia... Né? O carbono embutido. A quantidade de carbono, né? Ai, meu Deus do céu. Claro. Não, então, essa é local. Não de governador, mas de perto, pelo menos. Mas de perto, então, né? Ótimo. Você está de parabéns, então, André. Então, mas desculpa, Mariela, mas é interessante porque são coisas que a gente não leva em consideração. Em consideração. Imagina, a gente vê o pessoal oferece até pra gente, tem essa pedra aqui de Bali. Agora pensando, né? Imagina para a pedra sair lá do outro mundo para chegar aqui, né? Imagina quanto carbono, né? Não é sustentável, né? Não é. A madeira também. E além do mais, tem que ser certificada, né? Claro. É uma fonte certificada. Qualquer
instituição de certificação vai querer saber a fonte, né? A fonte de onde que vem esse material, justamente por essa questão do carbono. Então, falamos dos materiais, falamos da orientação, da ventilação natural. Um outro ponto que eu ia perguntar é sobre a ventilação. Se puder falar um pouco mais sobre a ventilação, de que forma usar melhor, de fazer o projeto aproveitar. Claro, nós falamos assim, em que todas as esquadrias sejam manobráveis. Porque, sim, manobráveis. Manobráveis. Por quê? Porque você vê esses prédios de escritórios, né, prédios comerciais, que são completamente cobertos por uma pele de vidro. Que não permitem a abertura, no caso? Não permitem a abertura e dependem de ventilação mecânica e ar-condicionado. É completamente insustentável. Insustentável. Então, por quê? Porque vai demandar o consumo alto de energia. Tanto para a ventilação mecânica quanto para o ar-condicionado e iluminação artificial, às vezes, também. Sim. Então, todas essas questões que não se tinham em conta são, assim, primordiais quando você está querendo fazer construção sustentável. Claro. E que geralmente quando se está, no caso de um prédio, o construtor, enfim, a empresa que tem que se preocupar, mas quando a pessoa também está projetando, né, a sua casa, enfim, é pensado no conforto, na qualidade, sem olhar para alternativas sustentáveis que podem já oferecer tudo isso, né? Então, exatamente. Consumindo menos energia, com mais qualidade, conforto acústico, térmico, uma série de fatores, né? E criou-se também, acho que, uma imagem de que trazer a sustentabilidade, seja para uma casa ou para um edifício, parece que vai encarecer, né? Tem esse... Mas enquanto que a gente, tendo um bom projeto, não necessariamente a gente encarece, né, o projeto. A gente pode, inclusive, baixar os custos, né? Exatamente. E aí entra uma diferenciação entre o que é preço, custo e valor. E valor, né? Perfeito. Isso realmente é essencial, uma coisa, né? assim, que as pessoas... que tem que ser bem discutido, bem disseminado e bem entendido por todos, né? Por quem produz, no caso da construção civil, os edifícios, e por aquele que compra, e aquele que vai morar. Claro. Né? Ou trabalhar ali. Então, isso é muito importante. E nisso também está a questão da qualidade de vida, que eu vi que a GLT tem assim como um dos objetivos, né, principais. Claro. E então, a Lari estava falando do verde, né? Da importância do verde. Então, isso é outra questão fundamental para o bem-estar humano, né? Por quê? Por aquela coisa que ainda está em algum cantinho do cérebro, que é isso, que nós aprendemos e evoluímos dentro, imersos no ambiente natural, na natureza. Eu li, inclusive, foi essa semana, não vou me lembrar a fonte agora, vou pedir desculpas, mas eu não vou lembrar, mas uma pesquisa falando sobre isso, que o fato de ter verde dentro do ambiente de trabalho gera muito bem-estar. Sim. Gera muito mais conforto, mesmo que seja nada sustentável, mas mesmo sendo plantas artificiais. Sim. O fato de tu ver o verde, né? Ver o verde te faz bem. Agora, imagina, de fato, em contato com o verde, né? O cheiro, tudo interfere. Tem diversas pesquisas que mostram que estar em ambientes naturais trazem inúmeros benefícios, né? Sim, de saúde, tanto física como mental. Até gostaria de perguntar pro André, como construtor, né? Quando que tu já tá no ramo há 8 anos, André? É isso? Sim, a GLT tem 8 anos já. 8 anos, né?
Então, quando que tu teve familiaridade com esse termo de sustentabilidade? Se isso já veio desde o início? Quando que surgiu essa preocupação e esse cuidado, né? Que hoje é um valor já forte e intrínseco dentro da construtora. Legal essa pergunta. A gente sempre teve esse cuidado. Já faz parte da premissa dos sócios já, né? Essa preocupação que a gente tem com a natureza. Tanto eu como o Gabriel. Eu e o Gabriel, a gente surfava. Então, acho que o contato com a natureza, assim, sempre fez a gente ter uma preocupação muito grande, né? E também a gente é uma empresa daqui que se preocupa com o crescimento sustentável. A gente sabe que o maior ativo que a gente tem são as nossas praias, são as nossas florestas. É tudo que a gente tem, né? E aí, quando vem o Thomas vem de uma cidade grande como São Paulo e percebe-se a diferença, né? Sim. E que a gente não pode perder isso aqui. Então a gente sempre nas nossas conversas, sempre teve essa preocupação, né? De causar o mínimo de impacto. Isso a gente tentava desde o início, causar o mínimo de impacto com as nossas obras. E aí, com o passar do tempo, a gente começou a incluir nos projetos itens, se é que podemos chamar assim, sustentáveis, pensando justamente em causar o menor impacto, né? Até que agora, no último lançamento, eu até queria perguntar para a Mariela se isso pode ser considerado uma ação sustentável. A gente trouxe diversos itens, diversas áreas compartilhadas, né? Sim, claro. Porque no nosso entender, se a gente tem, por exemplo, bicicletas compartilhadas, a gente tem a ferramentaria, né? Se a gente que tu tire do individual, né? Replicar uma área 86 vezes como é no Atlantis, exatamente, tendo uma em comum que serve para todos. Né? A gente, por exemplo, tem a lavanderia compartilhada. Então, ao invés de a gente ter 86 máquinas de lavar, a gente pode ter 5 ali e que atende todo mundo, né? É fantástico. Porque imagina quanta água vocês vão poupar. Como vão reduzir a quantidade de água, né? E de eletricidade também. E de eletricidade também. E esses são os dois, né? Digamos assim, fatores, né, da sustentabilidade na construção civil. A redução de consumo de energia elétrica e a redução de consumo de água, inclusive desperdício, né? Sim. Então, isso esses são, assim, fatores mais importantes. Depois vem também o gerenciamento do lixo. Claro. E as emissões de gases de efeito estufa. E a questão de como se gera de como se entrelaçam todos esses aspectos e se tem isso em consideração, claro, desde o projeto até a entrega da obra, da obra, e também pensando a longo prazo. Porque quando falávamos em materiais que idealmente seriam do lugar ou das redondezas, tem que ser materiais com duração, sabe, que durem, né? Os antigos construíam com pedra, com materiais assim que duravam assim várias gerações. Cai a casa, mas a do João de Barro fica, né? Fica, pois é. Isso, também essa relação com os antigos dizeres tem tudo a ver com sustentabilidade, né? É verdade. Então, é isso. Tem essa questão de vocês ter essa intenção, né, de colocar todos esses elementos que parecem novos, né, das bicicletas, né, que é bom porque as pessoas vão pedalar ao invés de usar o carro. Claro. Então, menos emissões de carbono e mais saúde para as pessoas, né? Depois a ferramentaria, né? Eu achei ótimo isso, porque sempre você precisa de alguma coisa, né? Então tem à mão isso, faz as coisas que precisa, dá mais conforto.
depois tem outra coisa que é parte disto de reintegrar a natureza nos edifícios e nos bairros, né? É a que se chama desenho biofílico. Design biofílico. Né? É parte desse desenvolvimento regenerativo. Né? O que seria, Marelo, um desenho biofílico? Biofilia significa amor à vida. Bio, vida, filia, amor. Então, é isso, esse amor pela natureza. Reintegrar a natureza dentro aos ambientes de convívio, a casa onde nós moramos, ao trabalho. Nas escolas é fundamental, porque as crianças de pequenas têm que ter esse contato sentir. Já as crianças gostam de brincar lá fora. Sim. Né? Sim, sim. Então, esse contato, sabe, que estimula todos os sentidos, é assim que se aprende e se é saudável. Legal. Sabe? Até esse conceito que imagino que seja novo, a gente teve contato com ele mais recentemente, deve ser novo para muita gente que está ouvindo. Mariela, se você puder falar sobre hoje, o que a gente tem de... Eu não gostaria de usar a palavra tendências, porque... Falando de sustentabilidade, a tendência, na verdade, é uma pesquisa nova, um estudo novo que gera um novo jeito de regenerar, de sustentar, né? Não é uma tendência, mas o que tem de novo ou de novidade em relação à sustentabilidade hoje para a construção, para os projetos? Tem algo diferente que já tem fora do Brasil, que ainda não chegou aqui? Bom, talvez seja isso, né? O que eu valorizo muito é o trabalho dos arquitetos regenerativos. Então, que é isso? E nos Estados Unidos surgiu uma instituição que hoje em dia é também um instituto de certificação dos edifícios vivos, living buildings em inglês. Então, é o quê? São aqueles edifícios que devolvem ao meio ambiente mais do que eles tiraram. Então, eles têm uma lista de materiais que se chama a lista vermelha, que não pode usar em nenhum edifício chamado edifício verde, né, ou green building, ou edifício vivo, que é um edifício que tem uma complexidade maior, mas que tem um valor maior. Claro. Então, são os materiais que se usam. Por exemplo, tem alguns produtos químicos altamente nocivos, como certas colas para colar tapetes, certos revestimentos de parede, internos ou externos. Tem certos... Bom, também tem os cimentos alternativos, que são bons, claro, né? Que têm aditivos, né? Que fazem, que retardam a hidrolização ou que consomem menos água na fabricação. Depois tem também esses materiais, quanto mais naturais, melhor. Claro. Né? Por exemplo, tem alguns edifícios interessantes para você, como construtor, olhar. Olhar, claro. São muitos edifícios, vários das sedes do Google, nos Estados Unidos. Né? Então, por exemplo, tem um na Califórnia que... Não me lembro bem aonde na Califórnia, porque tem vários na Califórnia, da própria Google. E que, por exemplo, está num lugar meio deserto. Então, esse edifício aproveitou um edifício existente. Essa é outra questão da sustentabilidade na construção civil. Não demolir tudo, sabe? Senão dar uma segunda vida, né? Vida para aquele certos edifícios, claro. Uma mudança de uso, uma reforma, uma repaginação. Uma reforma, uma repaginação.
Então, isso inclui tudo isso do desenho passivo. Esse era o que eu não lembrava. Passivo. Desenho passivo, né? Que presta atenção à orientação, à ventilação natural, a todas essas coisas, né? Então, fizeram tudo isso. Fizeram um tipo, eles chamam óculos, que é um buraco, digamos. Tipo como uma claraboia, isso, né? Que sim, para fazer justamente uma claraboia, para que dentro, está no centro do edifício. Então, para que todo o edifício receba essa luz natural. O Renzo Piano, aquele fantástico arquiteto e construtor italiano, ele fez também uma reforma e uma construção muito contemporânea em cima da antiga Academia de Ciências de São Francisco, na Califórnia. A primeira coisa que ele fez foi também fazer, num lobby de entrada, um teto de vidro que se abre todo e deixa passar vento, luz, brisa, chuva, tudo aí dentro. Quando chove, ele fecha, né? Mas é fantástico. Okay. E esse edifício também, do piano, ele usa, imagina, precisava, obviamente, isolamento térmico. Claro. Com o que você acha que podem ter feito isso de forma alternativa? Boa pergunta. Eu fiquei boba quando descobri, lendo, descobri, né? Jeans, calça jean velha, cortada assim em fiapos, em tirinhas, isso misturado com outras coisas, outros produtos. E isso foi usado, prensado como isolamento térmico para uma obra de arquitetura assim de top. Então, sabe, quando... E agrega possibilidade, né? E agrega valor, né? Mariela, a gente tem sempre falado aqui na GLT que os clientes estão começando a buscar cada vez mais empreendimentos sustentáveis, né? A gente tem sentido essa demanda aqui dentro da GLT. Muita gente chega até nós. Eu vi que vocês se preocupam com o meio ambiente, com sustentabilidade. Então, a gente fala aqui dentro que no futuro as pessoas não vão comprar se a construtora não tiver essa preocupação. Eu queria te perguntar se tu concorda com essa nossa ideia, que é daqui de dentro, e como que, por exemplo, morou 12 anos lá na Austrália, como que era isso lá, se o pessoal, né, por ser um país desenvolvido, se eles têm essa preocupação também, se é mais do que aqui? Sim, existe uma preocupação bem profunda, né? Inclusive, a Austrália tem climas assim bastante extremos. Nós morávamos em Perth, uma cidade que está sobre o Oceano Índico, é de clima mediterrâneo. Mas o estado onde nós morávamos, se chama Austrália Ocidental, Western Australia, é deserto. É um deserto. A Austrália tem a área, a superfície do Brasil, só que tem um coração vermelho, porque são desertos. Então, só as partes assim, litorâneas que estão habitadas onde estão as maiores cidades. Bom, então, me disse de novo o quê? Na verdade, eu perguntei se aqui, né, as pessoas, a gente fala que futuramente não vão comprar. Que é o nível de consciência, né, do brasileiro, e fora daqui, como você já teve muita experiência fora, né, nível de consciência, de preocupação com isso. Então, esse clima tão extremo, tão quente, os verões são muito quentes. Você tem uma semana inteira de 40, 42, 43, 44 graus. Então, ar-condicionado. Então, o governo deu muito subsídio para as pessoas comprarem PVs, painéis fotovoltaicos, chamados de PVs. Né? Então, isso está completamente integrado, sabe, na construção. Na mente das pessoas, porque veem que a conta da energia, que era muito alta,
Aí diminui drasticamente, né? Outra coisa é também todas as casas têm um grande reservatório de águas pluviais. Porque quando chove, que, por exemplo, no verão não chove um só dia, de outubro a março não chove. Em março são chuvas torrenciais. Então, as pessoas têm que guardar essa água para regar o jardim, para lavar, e também filtrando para ter, se precisarem, água potável. Mas tem uma boa distribuição de água do governo, né? Até plantas dessalinizadoras de água. É verdade. Meu Deus, é outro universo, né? Gente, é um mergulho. Esse podcast tinha que ser... Tinha que ser... A gente precisava de mais tempo. 5 episódios, gente. Mas então, voltando a isso, é uma coisa que está tão internalizada e também estão vendo como o clima está mudando, né? A mudança climática é fortíssima. Vocês devem lembrar, 2 anos atrás, os incêndios dos bosques da Austrália, que foi terrível. Então, agora, não é somente a população, mas são os investidores, os que fazem questão de que os edifícios que vão ser financiados obedeçam a todas os requisitos daquelas organizações de certificação. Até por falar Leeds, nisso, Neighbors, todas essas... A gente poderia pontuar, né, algumas certificações porque são mais de uma, né? Existem ISOs que regulamentam, mas também existem várias outras certificações que qualificam, né, que reconhecem construções sustentáveis de pontos de vista diferentes, né? A gente pode pontuar algumas delas? Sim, eu até, porque não estava assim bem a par daquelas que fazem isso aqui no Brasil, e então eu trouxe aqui, tem algumas que são as mais famosas, né? Mais famosas, como a BREEAM, a LEED, e... A gente tem bastante empreendimento hoje no Brasil já com a LEED, que se não me engano é americana. É americana, sim. É americana, sim, né? Sim. E tem uma outra também. A BREEAM também é americana. Achei esse aqui que vocês talvez devam conhecer, referencial GBC Brasil Casa. Esta outra Aqua HQE. Eu sei que essa é francesa e também é de alta sustentabilidade. E este selo azul Caixa, que é da Caixa Econômica. Legal. Né, que está focada no uso racional de recursos naturais na construção sustentável. Né? Quer dizer, pede nas fontes. Né? Claro. E tem selo, por exemplo, o LEED é bem completo, né? E até para algumas regiões é um pouco mais difícil de obter essa certificação porque são muitos requisitos, né? São requisitos que vieram dos Estados Unidos e são utilizados bastante em países de primeiro mundo, tem bastante no Brasil. E tem um outro, que eu não me recordo o nome agora, que é para países emergentes. Que bom, porque tem que adaptar, né? Porque tem que adaptar. Senão a gente está numa burbuja. Porque às vezes no Brasil, por exemplo, não são todas as regiões que a gente consegue obter um selo LEED. Certificação B também. Enfim, tem vários, estava procurando. Essa de países emergentes é legal, porque aí se adapta mais à realidade dos países emergentes, porque as infraestruturas são diferentes, né? Sim, certamente. Tudo tem que ser adaptado local. Para aquela realidade. Sustentabilidade que é pensar globalmente no planeta, né? Mas agir localmente. Isso. Sabe? Por isso que os governos locais, municipais, têm o maior papel a jogar, né? Claro. Quer dizer, ele
comecemos por aqui. Claro. De pequenos passos, você dá um pulo grande. É isso aí. Entendeu? Então, isso é como se sustenta, né? Claro. É como se sustenta, é dando pequenos passos. Porque às vezes a gente olha um selo LEED, por exemplo, e se a gente for ler as premissas para se obter um selo LEED, de repente tu já desiste, desiste de início. Mas não, o importante é passo a passo, né? Exatamente. A soma dos pequenos passos vão causar um grande impacto, nesse caso positivo, né? Perfeito. É exatamente por na aí. Sociedade. Isso aí. É isso. Nossa, é assunto aqui. Eu tenho que cuidar, porque a vontade de ouvir a Mariela falar e falar. A gente tem um limite aí também para o podcast não se estender muito. É um assunto muito legal, que acho vai render um próximo podcast. Vamos falar mais sobre isso. Trazer a Mariela de novo para a gente conversar sobre algum ponto mais específico, né? Mas já deu para a gente ter um apanhado geral, né? Entender um pouco mais. Nós mesmos aqui da GLT, essa conversa sempre é muito enriquecedora, foi muito enriquecedora. A gente espera que o pessoal tenha gostado, e para quem se alguém nunca tinha ouvido falar, espero que tenha contribuído e para de alguma forma dar um passo também, né, em relação a isso, pensar nas futuras gerações, que planeta que a gente vai deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, né? É isso que tem que estar no centro, né? No centro, no foco. Vocês veem que a juventude, os adolescentes estão muito preocupados com isso e estão cobrando da nossa geração o que nós vamos, né? Sim, e agir, ação, estão cobrando ação. Lembra dessa menina de 15, 16 anos, sueca, a Greta Thunberg? Ela é uma líder disruptiva, Sim, ela enfrentou até o Donald Trump quando ele era presidente. Então, o que estão fazendo? Que futuro vamos ter? E nós temos o direito de ter um futuro saudável, habitável e que seja enriquecedor. Que deve começar hoje, né? Sim, deve começar deveria hoje. ter começado ontem, mas nunca é tarde. Nunca é tarde. Tem que começar. Nunca, tem que começar. Mariela, nossa, uma honra imensa te ouvir falar e te receber aqui, aprender um pouco contigo, né, com essa bagagem que você trouxe para a gente já de algumas conversas, né, extremamente enriquecedoras. Parabéns pelo teu posicionamento, pelo teu trabalho. E obrigada. Foi uma honra te receber aqui hoje. É isso aí. Obrigado. Terminando muito mais um episódio. Obrigada a vocês também por essa oportunidade de conversar com vocês. Legal, é isso aí. Vamos para um próximo episódio. Valeu, pessoal. Obrigada, pessoal. Até a próxima.